Boa tarde a todas e todos. Vou só esclarecer que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo agora pelo Zoom, toda a segunda região. Tá? Mas a parte da conversa, da roda de conversa, que vai ser em seguida, ela não vai ser gravada. Bom, para todo mundo ficar bastante à vontade. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à Biblioteca Oswaldo Altaguir, da Seção Judiciária do Espírito Santo, para a abertura do projeto Biblioteca Viva, uma proposta que valoriza a leitura, a cultura e o diálogo dentro da instituição. Essa primeira edição integra as ações alusivas ao mês da mulher e está sendo transmitida pelo Zoom para toda a segunda região. O evento de hoje é realizado pelo Grupo de Apoio e Assistência a Magistradas, Servidoras, Estagiárias e Terceirizadas em situação de violência familiar, representado pela senhora desembargadora federal Andréa Cunha Esmeraldo, coordenadora do grupo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e pela senhora juíza federal Lilian Mara de Souza Ferreira, coordenadora do grupo na seccional Capixaba. A partir da leitura de um conto da obra O Som do Tapa, de autoria da servidora Carla Ida Bitson, da Segunda Vara Federal de Execução Fiscal, que aborda a temática feminina, trazendo reflexões importantes sobre vivências, desafios e realidades para o debate, pretende-se incentivar a reflexão e a troca de experiências. Para a abertura oficial do evento, fará uso da palavra o senhor diretor do foro desta sessão judiciária, juiz federal Fernando César Batista de Matos. Boa tarde a todos, a todas. Eu, desembargador André Esmeraldo, representante do Grupo de Apoio e Assistência a Magistradas e Servidoras em Situação de Violência Doméstica Familiar do TRF da Segunda Região. Eu sou a doutora da juíza federal Lilian Mara de Souza Ferreira, nossa colega, coordenadora do Grupo de Apoio aqui na Seção Judiciária. Faço um registro também da doutora Enara de Oliveira Ramos, coordenadora da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação na Seção Judiciária, que vem se dedicando especialmente a esse tema. Saúde aos colegas e colegas aqui presentes. E também saúdo os servidores, na pessoa da diretora da Secretaria-Geral, a Cristiane Ginaide, e saúdo a autora, que é muito importante, agradecer, Ana Carla, a sua participação aqui hoje, e dizer a todos os senhores e senhores presentes, a Seção Judiciária do Espírito Santo instituiu, por meio da portaria número 6 de 2024, o Grupo de Apoio e Assistência a Magistradas e Servidoras em Situação de Violência Doméstica e Familiar, em alinhamento às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e do Conselho da Justiça Federal. A iniciativa ela está em consonância com a Resolução 254 do CNJ, com a Recomendação 102 do CNJ e com as resoluções do Tribunal da Segunda Região, que estruturam a política institucional de prevenção e enfrentamento à violência doméstica no âmbito do Poder Judiciário. Mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça reforçou esse compromisso através da Resolução 668, ao tornar obrigatória a implementação de programas voltados à aplicação de protocolo integrado de prevenção e de medidas de segurança para magistradas, servidoras e colaboradores. Eu gostaria aqui, em nome da Seção Judiciária do Espírito Santo, de reforçar, reafirmar o nosso compromisso com a promoção de um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor, especialmente acolhedor para todas as mulheres. Parece que esse é um compromisso nosso civilizatório, enquanto seres humanos que queremos viver em sociedade, o acolhimento de todas as pessoas e combatendo de todas as formas qualquer tipo de violência em relação às mulheres. Este encontro, que integra as atividades alusivas ao Dia da Mulher e marca a abertura do projeto Biblioteca Viva, pretende ser um espaço de diálogo, reflexão e fortalecimento das ações institucionais sobre a mulher. Para a doutora Andréia, conte sempre com a Seção Judiciária do Espírito Santo para a promoção desses eventos, para conscientizar as pessoas, e nós aqui que vivemos num estado que tem dados alarmantes de violência doméstica, a doutora Lilian conhece, trabalha com essa temática aqui na Seção Judiciária, a gente vai ouvir a servidora Ana Carla, a certeza que nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para acabar com essa chaga que só nos diminui enquanto sociedade. Então, sejam todas e todos muito acolhidos aqui pela Seção Judiciária do Espírito Santo. É um prazer tê-los aqui e contem com todo o apoio da Seção Judiciária. Muito obrigado.
Para o uso da palavra, a senhora desembargadora federal Andréia Cunha Esmeralda, que na sequência apresentará o grupo de apoio e assistência a magistradas, servidoras, estagiárias, terceirizadas em situação de violência doméstica e familiar, também fazendo alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Muito obrigada. Eu quero inicialmente agradecer. Muito obrigada. Então, uma boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer a recepção sempre calorosa da Seção Judiciária da Instituição da pessoa do diretor do foro, doutor Fernando Marques. É sempre uma alegria, me sinto em casa aqui. Então, aproveito para dizer que nosso encontro hoje é um encontro bem informal, para que a gente possa tratar de um tema que é muito delicado e que a gente tenha a oportunidade de trazer numa linguagem, vamos dizer, um pouco mais acolhedora, lúdica, exatamente, né? Eu quero agradecer especialmente a realização do evento à doutora Lília Mara e a Ana Paola, em nome delas, estender a todos aqueles envolvidos para que esse evento pudesse ser realizado hoje, e a todos os integrantes, na sua grande maioria as mulheres, dos grupos de apoio e assistência a magistradas e servidoras em situação de violência doméstica familiar da segunda região. E é uma oportunidade muito importante para que nós possamos trazer à tona essa discussão, trazer para o debate institucional o tema da violência de gênero e, mais especialmente, o tema da violência doméstica, que tentando desconstruir um pouco aquela ideia de que esse é um problema estritamente da mulher, e até mais, muitas vezes, né, tem uma ideia de que seria uma questão daquela vítima da violência doméstica. Então, na verdade, se trata de uma questão da sociedade e que, felizmente, os tribunais foram instados a incorporar na sua política institucional a partir da iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Então, é sempre uma alegria que a gente tem oportunidade de divulgar um pouco do que se trata o trabalho dos grupos de apoio e de enfrentamento, né, do que se trata essa política, que, como o doutor Fernando Matos já mencionou, foi instituída pelo CNJ pela recomendação 102 de 2001 e, mais recentemente, ratificada e fortalecida com a resolução, porque antes o que era apenas uma recomendação se tornou, então, uma obrigatoriedade dos tribunais implementarem um protocolo, cada qual, né, o seu protocolo de enfrentamento dessa questão. No âmbito da segunda região, esse trabalho já havia sido iniciado e nós temos trabalhado em conjunto, né, o grupo de apoio do tribunal com os grupos de apoio da Seção Judiciária do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. Então, nós fazemos reuniões periódicas e a partir das quais foi instituído o protocolo regional da segunda região sobre o tema, antes mesmo da resolução 668, em que, para nosso orgulho, nós nos antecipamos ao incluir as demais colaboradoras, porque inicialmente a recomendação do CNJ tinha um alcance direcionado mais especificamente para magistradas e servidoras, e nós tivemos esse entendimento de que servidoras deveriam ser consideradas num sentido mais amplo, né, para incluir as colaboradoras de modo geral. Então, por isso, até a referência da Ana Paola, que também estagiárias e terceirizadas estariam contempladas, sendo que na resolução 668 isso vem, então, incorporado e também com alcance também para a questão da LGBT
da faltou exatamente. E também comissionadas, as colaboradoras de um modo geral. Então, a orientação do CNJ é no sentido de que esses grupos têm basicamente dois eixos de atuação importantes. Um que seria de cunho preventivo, educativo, e, portanto, o evento de hoje se propõe a isso, né? Nós tivemos a grata coincidência de já ver esse projeto da Seção Judiciária do Espírito Santo, e de vitalização da biblioteca, e agradecemos aí, né, a disponibilidade da nossa autora convidada de hoje, a Silvia Ricardo, que trazendo justamente essa temática e, portanto, veio no encontro desse objetivo nosso, de propagar o trabalho que é feito pelo grupo de apoio, dos grupos de apoio, né? E justamente trazer essa discussão do tema no espaço institucional, né? Porque nós, antes da implementação dessa política pelo CNJ, prevalecia um entendimento de que essa não era uma questão institucional, né? Servidor ou a magistrada que tivesse essa situação, o tribunal nada interferiria na esfera individual ali da sua privacidade. Ocorre que esse é um conceito que, de certa forma, um tabu, como se as mulheres do sistema de justiça não estivessem expostas ao risco de sofrer uma situação como essa, de violência doméstica institucional, quando, na verdade, é uma questão que atinge indistintamente, né, as camadas sociais, independente do nível de formação cultural, etc. Então, que, na verdade, no caso das mulheres que integram o sistema de justiça, existem até barreiras a mais, né, a serem enfrentadas por conta da exposição maior, por conta do receio, do estigma que se dá, né, da vítima se colocar muitas vezes com receio dessa exposição da sua intimidade. Então, isso tudo foi concebido dentro de uma política de segurança institucional, então, reforçando esse conceito que eu fiz referência, né, de que a violência de gênero, e especialmente no nosso âmbito aqui, na discussão sobre a violência doméstica, não é um problema das mulheres, né? E isso fica muito evidente quando o CNJ institui essa política, mudando justamente esse eixo da preocupação, né? O epicentro do debate passa a ser realmente a própria sociedade. E nas nossas reuniões, então, dos grupos de apoio, nós levamos em consideração as diretrizes do CNJ, tanto nessa linha do caráter educativo, da divulgação, da conscientização, que muitas vezes a mulher que é vítima da violência, notadamente da violência doméstica, muitas vezes sequer tem a consciência de que está numa situação de violência, né? Infelizmente, no Rio de Janeiro, nós tivemos um caso recente, que foi amplamente divulgado, do estupro coletivo, e a vítima liga para o irmão dizendo que achava que tinha sofrido estupro, né? Então, a gente vê que esse é um tema que precisa realmente ser debatido para que haja uma maior conscientização, porque a violência de gênero, a violência doméstica, como uma das formas de expressão dessa violência, muitas vezes é invisibilizada e se apresenta das mais variadas formas, né? Tem várias facetas da violência que é praticada contra as mulheres. Lamentavelmente, nós temos índices assustadores de feminicídio,
cada vez mais crescentes, ainda assim subnotificadas, né, que desde que o feminicídio passou a ser um tipo penal específico, muitas vezes a própria capitulação, no caso concreto, não é precisa, então isso representa, às vezes, um número ainda falso, mas ainda levando-se em consideração, os números são estarrecedores, né? O levantamento feito na última década aponta que em 2025 foi realmente um ano de recorde, considerando-se uma média de 5 feminicídios por dia. Então, é nesse cenário que o trabalho do grupo tem por propósito essa transformação que a gente acredita através da conscientização, através de um trabalho realmente educativo. E, para além disso, e realmente como um foco também primordial dentro dessa política, a atuação nas situações concretamente que se apresentem. Então, tanto seja uma magistrada ou colaboradora, né, como eu mencionei, o nosso grupo propôs desde o início e o tribunal assim acatou, nós já considerávamos as terceirizadas e as colaboradoras em geral como público-alvo do nosso atendimento, mas, independente da condição de cada qual, o grupo, em cada uma das unidades, tem, portanto, esse atendimento a ser prestado, né? Então, foi estabelecido um protocolo regional e há alguns parâmetros que a gente tem que levar muito em consideração. Primeiro, o da confidencialidade, né? Absolutamente, os casos que possam ser demandados para os grupos são tratados com absoluto sigilo, né? Todos os integrantes e aquelas, na verdade, que prestam o primeiro atendimento, que são da área da saúde, primordialmente são mulheres, e que se busca uma escutativa e um acolhimento efetivo. E, a partir daí, o grupo teria que submeter uma análise de risco da situação para propor à administração do tribunal medidas a serem adotadas, não, obviamente, em substituição ou evasão da competência jurisdicional, mas medidas que possam reforçar, por exemplo, a medida protetiva já adotada pelo juiz competente. Então, por exemplo, uma servidora que, a depender do grau de risco da situação que se apresente, pode ser encaminhada com uma remoção em que a localidade que possa ela estar mais resguardada até para a efetividade dessa medida protetiva aplicada pelo juiz competente, eventualmente uma situação mais crítica, de até mesmo escolta, poderia ser estabelecido dentro dessa concepção do próprio CNJ, né? Então, é importante que esse trabalho seja divulgado para que as pessoas, as mulheres que se encontrem nessa situação, possam efetivamente ter, primeiro, uma percepção de que não estão sozinhas, né? Que não são as únicas a passarem por essa situação e que tem, dentro da própria instituição, esses canais que vão então, dar um suporte, seja de acompanhamento pelo pessoal da saúde, eventualmente uma orientação jurídica e até mesmo porque os nossos grupos têm interseção com a rede de enfrentamento à violência doméstica de cada um dos estados, no caso do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, então até mesmo para fins de encaminhamento para os órgãos que possam também prestar esse apoio e dar efetividade às medidas que vêm a ser instituídas, né? Então, nesse sentido,
que a gente vem atuando. Na verdade, recentemente houve uma alteração, eu sou coordenadora suplente atualmente, que anteontem foi publicada a portaria, porque a gente entende até dessa importância da alternância, de envolver os outros membros do tribunal, no caso foi a desembargadora Cláudia Franco, que foi indicada e que certamente também virá contribuir com o trabalho do nosso grupo. Então, em linhas gerais, era a apresentação que eu queria colocar e também fico aí à disposição para um momento oportuno aí a gente poder fazer maiores informações. Muito bem. Nós colocamos agora uma apresentação da autora, Carla Ilha, nossa colega aqui da Justiça Federal, e vai ser feita pela senhora Justiça Federal Lina Maria de Souza Ferreira, e ela vai falar sobre o currículo da Carla, que já é bem extenso, inclusive vocês podem ver alguns dos seus livros ali expostos na entrada do espaço. Bom, primeiramente, eu queria dar um oi a todos, né? Muito obrigada pela presença. Nós fazemos esse trabalho com carinho, à disposição, e falar que dá muito no coração da gente, né? Porque a gente está sempre disposto a ajudar. E o trabalho sobre isso, ajudar. Nosso e-mail, né? Os nossos nomes depois são um acolhimento. Então, somos todas mulheres dispostas a ajudar outras mulheres. A Carla ela me contou na 5 faculdades, né? Com 2 faculdades. E fico muito feliz de apresentá-la. A Carla ela é servidora federal escrita, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e atua na Justiça Federal desde 2005. Atualmente, ela responde como diretora da Secretaria da 2ª Vara de Execução Fiscal, ela é autora de 4 livros. O Som do Tapo, que é o livro de contos, de 2021. Fogo de Palho, que é o livro de poesias, de 2022. Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, um romance, de 2024. E Ninguém Me Obedece, muito menos eu, poemas, de 2025. Ela é mediadora em alguns clubes de leitura. É apresentadora do programa Marca Texto, na Rádio do Espírito Santo FM. E a sua trajetória é marcada pela escuta e elaboração de experiências femininas, com escrita e atuação comprometidos com as questões de gênero e fortalecimento das vozes de mulheres na literatura contemporânea. Inclusive, a gente tem correlação em diversos clubes de livro e de leituras femininas. E é um grande prazer te apresentar. Deixa isso. Só vou pedir, quando você encerrar a leitura, que a gente vai comparar a transmissão, tá? Pelo Zoom, para a gente começar a conversa. Obrigada. Olá, gente. Boa tarde. Primeiro, eu estou morrendo de vergonha. Eu estou bem acostumada a falar em público, mas assim, ou na minha versão servidora e diretora, ou na minha versão escritora. E eu costumo separar, né? Porque são assim, de meio-dia às 7 eu estou aqui de diretora e à noite, meu programa noturno é ser escritora e mediadora, produtora cultural, apresentadora de programa de rádio, né? E hoje estamos misturando as duas coisas, estou um pouco confusa. Tudo bem que eu sou geminiana, é possível ser duas coisas ao mesmo tempo, mas estou experimentando ao vivo e com um pouco de timidez, confesso. Mas, bom, vamos falar do livro. Meu primeiro livro, que é este que eu fui convidada a apresentar hoje, se chama O Som do Tapa, é um livro de contos, e todos os contos, são 28 contos, eles trazem alguma forma de violência contra a mulher. E eu queria justo puxar esse assunto hoje, acho que é o assunto, né, da mesa, do evento, e por ser o mês da mulher, também é um mês muito badalado para nós, escritoras mulheres. A gente gostaria de ser convidada nos outros meses também, mas tem esse tema, né, da gente conversar sobre as questões de gênero, e a gente está vivendo uma epidemia de feminicídio, que cada dia, que eu não sei se é o meu algoritmo, mas todos os dias que eu abro o celular tem uma notícia nova, né? Então, assim, de ontem, a esposa do coronel, que foi assassinado por um homem de bem. E isso é o que mais acontece, as mulheres são assassinadas por homens de bem, né? Raramente a gente vê notícias de homens que já eram, enfim,
do vácuo, vamos dizer assim. Geralmente são bons esposos, são pessoas quistas pela sociedade, pelos pares, e eles cometem esse ato final, que seria o feminicídio. Mas o que eu queria trazer para a gente é sobre pistas. E o conto que eu vou ler vai falar disso, sabe? Tipo, um homem não mata uma mulher do nada. Geralmente há pistas. E essas pistas, muitas vezes, são disfarçadas de cuidado, de ciúme, de excesso de atenção, no sentido dúbio. E aí o texto que eu vou ler para a gente chama O Silêncio, de Mirella. Quem tiver o livro, se quiser pegar emprestado em cima da mesa, se quiser também adquirir o livro, tem o meu querido Pix ali, para quem quiser. Mas acho que na leitura vai dar para acompanhar. Vai falar de uma mulher que está na posição de amiga. E essa narradora é a amiga de alguém que é vítima dessa violência. E eu acho que essa é uma posição que todo mundo que está aqui pode ser. Mesmo que a gente não seja vítima de um relacionamento abusivo, mesmo que a gente não esteja no relacionamento abusivo, eu acredito que todos nós conhecemos, ou pelo menos, como eu disse, notícia, né? Ouvimos falar de alguém que foi vítima ou que está num relacionamento que não está legal, né? E eu falo com muita certeza de que todas vocês, mulheres, já conheceram, já tiveram uma amiga, ou já estiveram num relacionamento, ou estão, que não está legal, que a pessoa não te trata bem, que a pessoa não te trata como você merece ser tratado, que a pessoa não te dá a atenção que você merece, que a pessoa te violenta de alguma forma, e aqui eu não estou falando só de violência física, ela pode te violentar patrimonialmente, a gente pode conversar sobre isso é gravíssimo, controlar suas contas, pegar seu salário, né? Ameaçar te deixar sem dinheiro se você sair de casa, se você divorciar, isso é violência patrimonial. Outro tipo de violência, coerção a respeito da guarda do filho, se você me largar, eu vou pegar a guarda dos seus filhos, isso é um tipo de violência. Violência emocional, violência psicológica, xingar, reclamar, falar da aparência, humilhar, dizer que você não falou o que você falou ou que você falou o que você não falou, negar que você viu o que você viu, tudo isso é uma forma de violência. São muitas formas. Isso eu estou falando de violência individual. O livro vai trazer alguns pontos ainda, que ele vai falar de uma violência nível sociedade. E eu acredito que tudo isso está junto. Eu acho que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não pode falar só do ato final, quando a mulher é morta, né? As coisas estão muito intrincadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pressão estética, uma mulher, antes de ir para um evento, ela troca de roupa 3 vezes. 3 eu estou tirando por baixo. Às vezes é 10, às vezes é 15, né? O cara bota uma camiseta, bota uma calça jeans e vai. Se ele for juiz, ele vai botar um terno, uma gravata nova, de repente. E esse é o maior drama que ele vai ter no dia. Isso parece bobeira, mas isso é uma violência contra a mulher. O tempo que você está gastando, escolhendo a sua roupa, pensando o que suas colegas vão dizer de você. Se as pessoas vão te achar inadequada, se as pessoas vão achar que você está muito séria, muito palhaça, muito para frente, vamos dizer assim, né? Muito chamativa, muito sensual, muito séria, muito com cara de velho, muito com cara de novo. O tempo que a gente perde pensando nisso, o homem está trabalhando, estudando, fazendo o que eles têm que fazer. Por isso que quando chega a nossa vez, a gente tem que fazer 2 vezes mais. Isso sem falar no trabalho doméstico. Mesmo nós, mulheres privilegiadas, servidores, embargadores, juízes, todas nós temos que pensar no que nós vamos comer, se a gente fez a compra do supermercado, se a gente não fez, se as crianças estão se alimentando bem, se as crianças estão comendo comida orgânica, se as crianças já foram no médico, se as crianças já foram no dentista, se a roupa que a criança vai levar para a creche está cabendo. Porque ela para de caber bem rápido quando as crianças são pequenas. E eu duvido que, pelo menos a maioria dos maridos aqui participa. Quando participa com menos, né? Não é a preocupação primordial deles. Então, também existe estudo que as mulheres gastam 30% a mais, 3 vezes mais o tempo que o homem gasta no trabalho doméstico em casa, quando há essa divisão. Fora os lares em que só há a mulher mesmo, né? Estou falando quando tem um lar, família tradicional brasileira, papai, mamãe, filhinhos,
Mamãe gasta 3 vezes mais tempo do que papai para cuidar daquela casa. Isso é tempo, gente. A gente sabe, tempo é dinheiro, tempo é estudo, tempo é energia que você está gastando naquilo. E não é à toa, então, que as mulheres têm que trabalhar 3 vezes mais, 4 vezes mais. Tudo isso é uma forma de violência. Todas essas violências que eu citei estão no livro. Temos 28 contos, então a gente tem a mãe sobrecarregada, a gente tem a mãe desesperada, a gente tem a mãe abandonada, a gente tem até mulheres más, vamos dizer assim, porque eu quis dar uma gama bem ampla de vivências femininas para a gente pensar e conectar. E a minha ideia foi essa, de conectar que tudo é uma forma de violência. Então, nós somos vítimas de uma cultura que a gente chama de cultura do estupro, mas poderia ser cultura da sobrecarga, e está tudo junto, eu acho, que é de desvalorização da mulher, desumanização. A mulher vale menos, o tempo dela vale menos, o corpo dela vale menos, a energia dela vale menos, e isso é fato, isso a gente vê no nosso dia a dia, né? E a gente precisa combater isso. Muitas vezes, Então, capacidade a intelectual. capacidade intelectual, né? A opinião da mulher vale menos. A gente vê que a gente tem 3 mulheres falando e a gente tem um público essencialmente feminino. Isso se repete em praticamente todos os lugares que eu vou. Eu escrevo sobre mulheres e quem me lê são mulheres. Um homem ou outro, a gente tem a cota, eles vêm, alguns, a gente está vendo aqui uns 4, mas maioria mulher. As mulheres ouvem as mulheres, os homens não ouvem as mulheres. Enquanto os homens não lerem as mulheres, não ouvirem as mulheres, não prestarem atenção no que as mulheres estão dizendo, isso não vai mudar. E eles não vão ouvir de boa, eles vão ouvir porque eles são obrigados. E aí o CNJ, gente, palmas para o CNJ, porque o que o CNJ está fazendo é obrigar homens, mulheres, a sociedade a pensar sobre esse assunto. E isso parte de um pressuposto de perceber que isso não é um problema individual, que como a desembargadora falou muito bem, mas isso é um problema coletivo. A violência contra a mulher não é um problema individual, ela é um problema coletivo, ela é um problema enquanto sociedade. E o CNJ reconhece isso e fala, bom, agora eu criei essa obrigação, fiz uma resolução, e a justiça é obrigada a colocar programações como essa para que a gente possa conversar sobre isso, né? Que bom que somos obrigados e que bom que estamos usando essa obrigação da melhor forma possível, que a gente continue fazendo, né? Que não seja só uma letra no papel, que a gente realmente use o espaço e o poder que o CNJ de alguma forma deu, porque isso envolve poder utilizar a estrutura da justiça, poder utilizar a verba da justiça, poder utilizar, né, de alguma forma, o que a gente tem para levar essas atividades adiante, né? E não deixar só na letra fria do papel. Me orgulho de fazer parte da Justiça Federal, porque eu vejo que é um espaço que tem comprometimento com o que vai fazer. Eu raramente vejo algo na Justiça Federal feita da boca para fora, de verdade mesmo. Eu estou aqui há 20 anos e o que eu tenho presenciado são servidores e servidoras muito comprometidos com o que fazem, muito magistrados e magistradas muito comprometidos com o que fazem. Então, eu me orgulho de estar aqui e agora eu estou vendo as meninas terceirizadas também muitíssimo comprometidas com o que fazem. Eu tenho certeza que vocês dão um banho nos meninos, não tenho nenhuma dúvida. E que bom, fico muito feliz de fazer parte dessa instituição, fico feliz por esse momento de estar juntando as minhas versões. Espero que vocês gostem, vou ler o conto. Se não gostar, não me contem. O silêncio de Mirella. Sentadas na beira da mureta, a gente não via a vida passar. A idade era 5 anos, e ainda me lembro do dia em que avistei Mirella de longe, com seus cachinhos brincantes. Sentei-me ao seu lado e de lá nunca mais quis sair. As brincadeiras eram bem mais divertidas com ela. As pétalas de flor viravam unhas postiças. Com a areia do canteiro, fazíamos a comida das nossas filhas. Éramos vizinhas na vida real e na vida fingida, onde criávamos o futuro por imitação. Filhos, maridos, trabalhadores, madrugadas na cozinha. No encontro imaginário de comadres, dizíamos estar cansadas, colocando as mãos na base das costas, tal como nossas mães faziam. A mãe de Mirella era um espetáculo. Recheava nossas brincadeiras de doces e pipocas. Os lanches falsos se tornavam piqueniques verdadeiros. As tardes quentes eram refrescadas por uma limonada gelada. A risada escandalosa da tia Jane quase escondia as marcas roxas que de vez em quando lhe pintavam o rosto. Quando anoitecia, era a hora da separação. Queria continuar com Mirella, mas ela tinha que ir. Quando o pai de Mirella apontasse na esquina,
descendo da condução da fábrica onde ele trabalhava, ela precisava estar dentro de casa. Se não, já viu, né? Dizia tia Jane. Nunca vi. Mas conseguia entrever, pelo tom das palavras, a violência prometida. Quando as luzes da rua acendiam, Mirella corria, olhos baixos, sem nem se despedir. Já no meu quarto, na hora de dormir, eu ansiava pelo sol do dia seguinte, que me devolveria o convívio com a minha amiga. Certo dia, Mirella não veio. Fui ao portão buscá-la, encontrei a casa toda fechada. Passamos semanas sem notícias uma da outra e só me lembro do vazio doído que me atravessou. Ninguém explica nada para as crianças. A impressão que eu tinha era de que todos dividiam um segredo que eu não podia saber. Quando eu já não mais esperava, me entregaram uma Mirella amuada. Tinha vindo passar uns dias na minha casa. Nunca conversamos sobre o que aconteceu e eu nunca perguntei onde ela esteve nos dias infindáveis em que não a tive. Sua presença parecia suprir tudo o que dissesse respeito à sua ausência. Mirella caiu num silêncio que não a deixava. De alguma forma, eu entendi, e nossas brincadeiras passaram a ser caladas. As palavras foram substituídas por gestos, olhares e sorrisos, a linguagem da quietude em comum. Daí em diante, eu via cada vez mais Mirella e cada vez menos tia Jane. Mirella passava dias corridos na nossa casa. De amiga virou irmã. Aos poucos, suas palavras voltaram e o silêncio deu lugar a longas conversas antes de dormir. Íamos juntas à escola, brincávamos, brigávamos, fazíamos o dever de casa, provas, passeios, festas, viagens, inseparáveis. Até que um dia, quando a noite caiu, vi dobrar à esquina a mesma figura que há anos anunciava que era hora da minha amiga partir. O pai de Mirella a levou. Dessa vez fiz questão de me despedir quando ela saiu e eu consegui ver o silêncio voltar. Ficamos anos sem nos ver, mas a memória de Mirella nunca me abandonou. Um dia, numa festa da faculdade, a encontrei por acaso. Uma daquelas coincidências de cidade pequena. Mirella estava acompanhada de um dos rapazes da minha turma. Os olhos continuavam os mesmos, mas ela ostentava o riso solto de sua mãe. Passamos horas conversando, como se nada mais existisse, além de nós duas. Eu decidi que não a deixaria ir de novo. Trocamos telefones e combinamos um novo encontro na semana seguinte. Na saída, a mão do namorado em seu pulso me pareceu apertada demais. O encontro marcado não veio. Mirella não atendia meus telefonemas. Tive dúvida entre ser educada e seguir meu instinto de não abrir mão dessa nova velha amizade. A sua ausência me alertava. O riso de tia Jane ecoava em mim, e eu não soube dizer se as marcas vistas eram nela ou em Mirella. No dia seguinte, os jornais noticiaram o que eu não vi acontecer. O namorado violento, janelas quebradas, gritos e o tiro ouvido pelos vizinhos. Mais um crime de feminicídio, a estatística que só cresce. Olho para a TV e vejo a foto da minha amiga, os caixinhos amansados, presos rente à nuca, o sorriso largo e os olhos baixos. Quando a noite cai, ainda ecoa em mim o silêncio da amiga que eu não tenho mais. Vou pedir agora para a técnica parar a gravação. Agradeço a todos que participaram até o momento e vamos para a nossa conversa. Mais à vontade.